Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos iniciar agora o estudo das provas, né? Dos meios de prova, mas antes de aprofundar os meios de prova, a gente precisa dar uma revisada naquelas disposições gerais acerca das provas, tá? Então, vamos olhar aqui o esqueminha que eu preparei para vocês. A gente tem aqui de importante, para a gente começar a tratar sobre as disposições gerais das provas, que vocês podem acompanhar aqui, é o seguinte: a gente tem que compreender qual é o princípio de valoração, né, das provas que é utilizado no direito brasileiro, que tipo de provas, quais os meios de prova que são admitidos no direito brasileiro, que situações ou que meios de prova são vedados pelo direito brasileiro, as disposições relacionadas com o ônus da prova e, por fim, aquelas situações específicas em que eu não tenho necessidade de produzir prova, tá? Então é o seguinte, a gente tem aí princípio de valoração. Eu coloquei para vocês livre convicção motivada. O princípio da livre convicção motivada também é chamado de princípio da persuasão racional, tá? Persuasão racional. Por quê? Porque, primeiro, existem, pelo menos conhecidos, né, três princípios, na verdade, de valoração probatória. Como assim valoração probatória? Diante de várias provas, qual prova o juiz vai dar mais valor? Que prova o juiz vai colocar em primeiro plano, né? Então, quando eu tenho várias provas produzidas, esse escalonamento das provas, levando em consideração o seu valor, dependendo do país, a gente vai utilizar um sistema legal, um modelo legal de valoração. Então, você pegar aí, sei lá, o modelo francês, em que eles são extremamente legalistas, né? A ideia de que a lei está acima de tudo, a lei vai dizer, olha, num confronto entre a perícia e um depoimento de testemunha, a perícia vale mais. Então, esse sistema de valoração legal, tá? Não é o nosso modelo. Você tem também sistemas aí, modelos que são típicos de países autoritários, de ditaduras, que são basicamente aquele princípio da livre convicção. Eu tenho aqui uma perícia, documentos, e do outro lado eu tenho um depoimento pessoal. Eu vou julgar favorável a esse depoimento pessoal. Por quê? Não importa, porque eu entendo que esse depoimento é o mais convincente. Bom, isso é só a livre convicção, também não é o modelo que a gente utiliza, tá? A gente utiliza, então, o modelo da livre convicção motivada. Então, o juiz ele tem que expor as razões do seu convencimento. O porquê, o que o levou a se convencer, o que o levou a afastar uma perícia para utilizar um depoimento de testemunha como sustentação para a sua decisão. Então, ele sempre vai ter que expor as razões do seu convencimento, tá? Isso aí vem desde o texto constitucional, quando diz que as decisões fundamentadas, as decisões judiciais, elas têm que ser fundamentadas, tranquilo? Então, livre convicção motivada. Por que também é chamado de princípio da persuasão racional, ou até um sistema um modelo de valoração amparado na persuasão racional? Quer dizer, o juiz, quando ele se convence, né, ele se convence de que uma alegação é verdadeira a partir do momento em que ele aprecia as provas, não é? E a gente pode dizer que ele é persuadido pelas provas a se posicionar em um determinado sentido. E essa persuasão não é uma persuasão com base na autoridade das provas. Então, por exemplo, no sistema legal, não dá para eu falar, muito embora a lei, em tese, seja produto da razão humana, mas eu não posso falar que o ato jurisdicional, que a decisão do juiz, num sistema legal de valoração de provas, o convencimento foi fruto, né, da razão. Por quê? Porque, na verdade, o juiz podia até, sob o ponto de vista racional, sob o ponto de vista lógico, dedutivo, analisando tudo que tem nos autos, falar assim, não, eu acho que aqui quem tem razão é fulano, apesar de a prova que ele produziu ser mais fraca. Só que no sistema legal, se a outro lado produziu uma outra prova que a lei atribuiu um valor maior,
o juiz vai ser obrigado, né, ele vai ser persuadido a decidir em um determinado sentido, mas ele vai ser persuadido não pela razão, ele vai ser persuadido pela lei, tá? Agora, a partir do momento que a gente tem a livre convicção motivada, a prova vai persuadir o juiz, né, no sentido, em um determinado sentido, e esse sentido o juiz vai adotar, ele vai acolher esse sentido a partir de um ato de razão, como produto da lógica, ok? Então, livre convicção motivada ou persuasão racional. Que provas são admitidas no nosso direito, no nosso processo civil? Na verdade, dá até para a gente falar no nosso processo de modo geral no Brasil, né? Porque o artigo 369 do Código de Processo Civil, ele diz assim, ó, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, tá? Então aqui diz assim, provas admitidas, todo meio legal ou todo meio moralmente legítimo, bem como todo meio moralmente legítimo. O que seria um meio moralmente legítimo? E por que está falando, se é moral, se é moralmente legítimo, será que ele não é lícito? Então, na verdade, quando o código está falando todo meio legal, ele não está, se ele estivesse utilizando a expressão lícito ao invés de legal, a gente poderia até ficar com uma dúvida. Por quê? São admitidos no processo todos os meios lícitos, bem como os moralmente legítimos? Bom, será que existe algo ilícito que é moralmente legítimo? Isso aí seria um pouco contraditório, né? Então, quando o código fala todo meio legal, ele está dizendo todo meio previsto em lei. Agora, aqueles meios que não estão previstos em lei, mas que são moralmente legítimos, o código admite, tá? E será que a gente tem algum exemplo? Bom, a gente tem que pensar que, eventualmente, pode, em outros países, pode existir meios probatórios que nós não temos previsão legal no nosso ordenamento jurídico, mas que, se você for pensar bem, existe uma compatibilidade entre esse meio, tá, e a nossa Constituição. Então, eu dou um exemplo que é uma criação que eu mesmo, assim, eu quando exercia advocacia, eu pensava nisso. Acompanha comigo o raciocínio aqui. Eu sempre pensei, mas é claro que esse tipo de situação, essa tese, eu só poderia sustentar se eu estivesse advogando para um cliente que tivesse muito dinheiro e tivesse precisando ter acesso a esse tipo de meio probatório. Que é o quê? Nos Estados Unidos é muito comum, e isso é utilizado em processo penal, no direito administrativo, por exemplo, e nos servidores públicos, né? Que é a utilização do polígrafo, aquele detector de mentira, aquela máquina que você mede ali batimento cardíaco e tudo mais, faz ali faz uma calibragem ali, né? Faz umas perguntas, quando a pessoa mente, ela altera um pouco ali a sua frequência cardíaca e tudo mais. Bom, é um meio de prova, né, que é utilizado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles agentes que atuam em forças especiais, como Serviço Secreto, FBI, o servidor público lá, ele é obrigado a, todo mês, todo semestre, se submeter a um exame, né, a um teste com esse polígrafo, para saber se ele não está ali vendendo segredos de Estado, se ele não está em parceria com pessoas que querem atentar contra a ordem pública. E isso no Brasil é impensável, não é? Porque a gente tem essa Constituição super protetora que tudo pode e tudo não pode ao mesmo tempo. Quer dizer, para nós tudo é permitido, a gente tem direito de pedir qualquer coisa e o Estado não pode controlar, a polícia não pode prender, a polícia não pode exercer a sua autoridade de polícia, o Estado não pode punir, e enfim. Então, aqui a ideia é qual? Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quer dizer, eu sou um servidor público, recebo os meus vencimentos a partir dos impostos do cidadão e eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, eu não sou obrigado a me submeter a um procedimento que possa aferir se eu estou mentindo, se eu estou desviando dinheiro público, se eu não estou exercendo a minha função pública da forma que deveria. Então, no nosso sistema, isso seria vedado, não é? Mas qual é a tese que eu tenho vontade de tentar afirmar em algum processo? É a utilização do polígrafo não para produzir prova contra
mim mesmo, mas para produzir prova em meu favor. Então, não existe o depoimento pessoal das partes. Então, a partir do momento, vamos supor que o réu pede o meu depoimento pessoal. Eu chego lá, posso de repente pedir para o juiz, seu juiz, eu quero que aplique um polígrafo em mim. Eu quero que o senhor pergunte para mim as coisas, para que a partir das respostas, o senhor tenha certeza, a partir da aplicação dessa técnica, que eu estou falando a verdade. Então, o uso desse instrumento seria vedado pela nossa Constituição se fosse no sentido contrário. Olha, eu quero que aplique nele, mas eu posso pedir que aplique em mim, em tese. Por que eu posso, em tese, pedir? Porque o Código admite meios moralmente legítimos. É moralmente legítimo esse pedido? É, a meu ver é. Então, seria plenamente possível a utilização desse meio probatório, tá? Vamos voltar aqui para o esquema? Olha só. E até porque, o que a Constituição proíbe? Né? O primeiro dispositivo jurídico que dispõe, né, o primeiro dispositivo que dispõe, na verdade, o primeiro dispositivo jurídico que regula a questão das provas no processo, e aí não é só no processo civil, né, em todo e qualquer processo, seja ele judicial ou administrativo, está na Constituição. E a Constituição dispõe no artigo 5º que não serão admitidos no processo as provas obtidas por meio ilícito. O que não é admitida? Não é a prova ilícita, o que não é admitido é a prova obtida por meio ilícito. O meio de obtenção da prova é que não pode ser ilícito, tá? Existiu um julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal discutindo justamente esse dispositivo da Constituição, porque foi na época que o Supremo se deparou com uma série de questionamentos, né, de uma série de condenações criminais que foram praticadas a partir de provas, tá? Essas condenações foram fundadas em provas, na verdade fundadas em interceptações telefônicas, ok? Só que essas interceptações telefônicas, os advogados de defesa questionavam que essas interceptações eram ilícitas. Por quê? Porque na época, a Constituição de 88 sempre falou na vedação à prova obtida por meio ilícito, tá? E lá, quando fala do sigilo das comunicações, a Constituição, desde 88, fala, não é, que é assegurado o sigilo das comunicações, com a exceção daquelas interceptações que são feitas por ordem judicial, tá? Na instrução penal, por ordem judicial, na forma da lei. Então, você tinha ali uma norma constitucional de eficácia contida, que aguardava a edição de uma lei para regulamentar como que seriam feitas essas interceptações telefônicas com a finalidade de garantir a instrução criminal. Mas aí, entre o período em que a Constituição foi promulgada e o advento da lei que regula a interceptação telefônica, várias condenações foram feitas com base em interceptações telefônicas. Algumas interceptações feitas pela polícia, feitas até pelo Ministério Público, e outras interceptações feitas a partir de decisões judiciais, tá? Quando isso bate no Supremo, a discussão era qual? Bom, já que não tem a lei, todas essas interceptações são ilícitas. E aí lá vai o Supremo, né? Todas essas provas são ilícitas. Lá vai o Supremo de novo, sendo demandado naquilo que o próprio Supremo define como decisão salomônica, né? Aquela decisão que parte a criança ao meio, como diz a Bíblia, né? Que eu tenho que olhar sempre para os dois lados. Quer dizer, se eu anulo todas essas condenações, prisões que foram importantíssimas, né, no Brasil, estariam anuladas e pronto, a gente ia colocar um monte de criminoso na rua. Se eu anular todas. Se eu validar todas, eu vou estar validando interceptações que foram feitas totalmente ao arrepio do Poder Judiciário, né? O Ministério Público que adquiriu lá uma maleta israelense, coloca lá o número durante a sua investigação, né? E o número do telefone começa a gravar, ou o policial que vai lá e faz um grampo na linha telefônica analógica, um grampo mesmo, físico, tá? Então, o que o Supremo decidiu? Olha, a Constituição diz que é permitida aquela interceptação com a finalidade de instrução criminal, né, do processo penal, instrução do processo penal,
quando ela for autorizada judicialmente na forma da lei. Então, o primeiro marco que ele diz aí é o seguinte: qualquer dessas interceptações que foi realizada sem autorização judicial, o meio de obtenção dessa interceptação é ilícito, porque o meio só vai ser lícito se partir de uma ordem judicial. Então, o Supremo faz a diferença entre a prova ilícita e o meio ilícito de obtenção da prova, tá? Então, o que é vedado no direito brasileiro é a prova obtida por meio ilícito, ok? A gente também pode falar, até antes de eu entrar aqui na questão do ônus da prova, a gente pode colocar, eu até poderia ter acrescentado aqui nesse esquema, mas um outro tópico, né? Qual? A finalidade da prova. Qual que é a finalidade da prova? A gente já comentou isso em outra aula. Finalidade da prova é desfazer controvérsias. Desfazer controvérsias, tá? E aí, eu posso também, finalidade da prova é desfazer controvérsia, poderia acrescentar outra coisa aqui, qual? Quem é o destinatário da prova? Quem é o titular? Quem é o dono da prova? Destinatário da prova. Destinatário da prova é o juiz. É o juiz. A prova não serve para convencer, para formar a convicção do juiz? Formar a convicção do juiz? Como que ele vai se convencer? A partir do momento em que não tiver mais controvérsia, tá? Então, por isso, quando eu falo que o destinatário da prova é o juiz e ele é o dono da prova, é o titular da prova, o que eu quero dizer com isso? Que, se, por exemplo, eu peço para ouvir uma testemunha, e aí quando começa o depoimento dessa testemunha, eu percebo que esse depoimento vai complicar a minha tese, eu não posso pegar e dizer, seu juiz, eu quero desistir da oitiva dessa testemunha. Isso não existe, porque a testemunha não é minha, a testemunha é do juízo, porque o destinatário da prova é o juiz, ok? E aí o artigo, então, 370 diz assim: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, repara, quando o legislador coloca caberá ao juiz, ele não coloca a requerimento da parte ou de ofício. Ele coloca caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte. Significa que a iniciativa para a produção das provas, para determinar as provas que serão produzidas, é do juiz, tá? E as partes podem requerer porque elas estão no exercício do princípio de ampla defesa, tranquilo? Aí a gente tem aqui também o seguinte: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Isso aqui é, então, a livre convicção motivada. No Código Antigo, a expressão livre estava mais claro, porque dizia: o juiz apreciará a prova livremente, expondo as razões, né, de modo fundamental, as razões que lhe formaram o convencimento, tá? O 372 fala que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, que é a chamada prova emprestada, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, desde que tenha contraditório. Isso é uma novidade, porque no Código Antigo não falava da prova emprestada. A doutrina falava da prova emprestada, a jurisprudência reconhecia a prova emprestada, então a própria doutrina utilizava a prova emprestada como meio moralmente legítimo, que não estava previsto em lei, tá? Mas agora está previsto em lei, então a gente não pode mais usar a prova emprestada como exemplo de meio moralmente legítimo, ok? E desde que seja realizado o efetivo contraditório. Tá? Então vamos lá, dando sequência, uma questão extremamente importante que é nova aqui no Código, quer dizer, o ônus da prova, a regra geral não é nova, a regra é a mesma, né? O ônus da prova incumbe, está lá no artigo 373, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, quando ele traz uma defesa de mérito indireta, ele traz fatos novos na contestação, aí o que acontece? Ele precisa provar esses fatos novos, tá? A grande novidade vai estar aqui, ó. Quando
a gente tem aqui é a regra, né? Autor da alegação. Agora, a grande novidade vai ser o que a doutrina já chamava e discutia, e agora o novo código adotou, a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Distribuição dinâmica do ônus da prova, tá? Que está lá nesse mesmo artigo 373, nos parágrafos, ó. O código diz assim, no parágrafo 1º, nos casos previstos em lei, a gente pode pensar, por exemplo, previstos em lei, a gente pode pensar na CLT, que admite lá a inversão do ônus da prova, a gente pode pensar no Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova, ou, aí diz assim, diante de peculiaridades da causa. Diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Bastava o legislador ter dito caso em que deverá permitir à parte o exercício da ampla defesa, né? Se existe uma regra e o juiz vai adotar a exceção, ele tem que fundamentar e eu tenho que ter direito de discutir, né? Efetivo contraditório, tá? Parágrafo 2º fala que essa decisão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, tá? E o parágrafo 3º fala, a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, tá? Por exemplo, no acordo de procedimento, isso aí está dentro do princípio da autonomia da vontade das partes, né? E está dentro da ideia de cooperação. E, salvo quando, então não pode acontecer essa convenção que distribua de maneira diversa o ônus da prova, em matéria de direito indisponível, e a gente já sabe que tudo que é passível de ser convencionado é só aquilo que recai sobre direito disponível, e quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, tá? E essa convenção ela pode ser feita antes ou durante o processo, então ela pode ser feita no bojo de um contrato, sabendo que o juiz vai controlar, né, a validade dessa cláusula. Se você pegar aí, por exemplo, um contrato de adesão que disponha sobre distribuição diversa do ônus da prova, num contrato de adesão em relação de consumo, o próprio Código de Defesa do Consumidor já vai dizer que isso é cláusula abusiva, que deve ser considerada nula de pleno direito. Tranquilo? A gente tem aqui também o seguinte, não dependem de prova. Então, sempre que eu estiver diante dessas situações aqui, eu não preciso pensar em prova. Por quê? Acompanha comigo. O código fala, não dependem de prova. Os fatos notórios. O que é um fato notório? É um fato de conhecimento geral, né? Agora, fato notório, ele tem que ser de conhecimento geral que alcance o juiz. Um fato notório em São Paulo, tá? Em São Paulo não, sei lá, um fato notório em Guaratinguetá não vai ser, no interior de São Paulo, não vai ser um fato notório na capital. Então, se eu estou na Justiça Federal, na vara federal lá em Guaratinguetá, e o juiz considera um fato notório e dispensa a produção da prova, na hora que eu for recorrer para o tribunal, mas peraí, que fato notório? Eu nunca ouvi falar desse fato. Então, o fato notório ele tem que alcançar ali, pelo menos, todos os magistrados que vão exercer jurisdição, no caso, a jurisdição ordinária, né? Em que você pode discutir livremente matéria de fato, matéria de direito, matéria de prova. Tranquilo? Então, fato notório dispensa a produção de prova. Bom, um avião caiu. Eu sou parente de alguém que morreu. Eu vou entrar com a ação para pedir uma indenização por dano moral. Eu preciso provar que o meu parente estava no avião, mas eu não preciso provar que o avião caiu. Mesmo que o réu venha e diga, não, o avião não caiu, para criar uma controvérsia para provocar o ônus da prova. Bom, eu não preciso provar, isso é um fato notório, tá? Outra classe de fatos que dispensa a produção de prova são aqueles fatos
são afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária. Bom, se a própria parte que poderia impugnar está confessando, posso dispensar as provas que foram requeridas para a comprovação daquele fato. Uma terceira classe seriam os fatos que sobre eles milita uma presunção legal de veracidade. Então, aquelas situações, como por exemplo acontece com a revelia, né? O réu é citado, não contesta, o juiz aplica a revelia, fora daquelas hipóteses que a gente tem exceção, vai acontecer o quê? A revelia vai gerar o efeito da presunção legal de veracidade dos fatos, tá? E por último, aqueles fatos incontroversos. Pô, não tem controvérsia estabelecida sobre determinado fato. Então, se não tem controvérsia, não sou eu, juiz, que vou criar a controvérsia. Sigo em frente e dispenso a prova, tá? Então, esses 4 tipos de fatos, dispenso a prova. Mas lá no meu esquema eu coloquei também o direito federal. O artigo que fala que não dependem de prova só trabalha com fatos, não trabalha com direito. Por que eu coloquei o direito federal? Porque a gente tem um outro artigo que diz que se a parte alegar, tá? Direito estrangeiro, direito consuetudinário, direito dos costumes, direito estadual ou direito municipal, se a parte alega isso e o juiz determinar, olha, prove, ela vai ter que provar, tá? Então, qual que está de fora disso? O direito federal. O direito federal, existe uma presunção geral de que todo juiz tem que saber o direito federal, tá? Agora, exigir que um juiz na vara de fazenda pública, na capital de São Paulo, conheça todas as leis municipais do estado de São Paulo e saiba quais que estão em vigor e quais que não, né? Qual que é o texto que está em vigor ou não, aí ele dá uma canetada, olha, a parte para comprovar a vigência do direito alegado. Aí a parte que vai lá na Câmara Municipal, pega uma certidão de vigência da lei, vá à Assembleia Legislativa, ou no caso lá em Brasília, que no Distrito Federal você é um misto de estado com município, você não tem nem Assembleia Legislativa, nem Câmara Municipal, você tem uma Câmara Legislativa, é o misto das duas, pega uma certidão de vigência da lei e junta nos autos. Direito estrangeiro, pega lá no país, você pega um documento que comprove a vigência daquele direito, leva ao consulado, o consulado dá a chancela, e aí você traz e junta nos autos, com tradução juramentada e tudo. Direito consuetudinário, bom, direito dos costumes, quem é que estuda os povos, quem é que estuda os costumes? São os antropólogos, você pede ao juiz, o juiz nomeia um perito, o perito faz um laudo e diz se aquele direito existe ou não existe, tá? Então, volta aqui para o esquema, não dependem de prova, essas 4 espécies de fato e, como eu coloquei aqui, o direito federal, porque lá no artigo 376, a gente encontra o seguinte: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz o determinar, tá? O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então, na verdade, experiência comum, né? Da experiência de vida, do exercício da atividade da magistratura, tá? O artigo 378... ele diz assim: ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Então, ninguém se exime. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe a parte. Então, a parte tem a incumbência, reservando o direito de não produzir prova contra ela mesma, de comparecer em juízo, respondendo ao que lhe foi interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial, praticar os atos, né, que forem determinados. Tá? E no que diz respeito a terceiro, incumbe a terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Tá? Então, com isso aqui, a gente encerra essa análise das disposições gerais acerca das provas. Tá? E de posse desse conhecimento, a gente consegue agora analisar uma a uma as espécies, os meios legais de produção de prova. E aí a gente faz isso a partir da próxima aula. Até já!